Você já ouviu falar de um milagre em que uma mula faminta, após 3 dias sem comer, preferiu adorar a hóstia consagrada em vez de se lançar sobre a comida? Sim, isso realmente aconteceu. E não é uma lenda, é um dos milagres eucarísticos mais extraordinários da história da Igreja Católica. O protagonista foi ninguém menos que Santo Antônio de Paduá. Nesse vídeo, você vai conhecer a fundo a história impactante desse milagre, o contexto da época, os desafios da fé, os ataques contra a Eucaristia e como Santo Antônio, com humildade e coragem, provou diante de uma multidão que Jesus está verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Mas antes de começarmos, respire fundo, abra o seu coração e prepare-se para uma jornada de fé e reflexão. Vamos voltar no tempo. Século XIII, Europa em ebulição, e em meio à agitação das cidades medievais, surge um homem diferente. Um frade franciscano com um olhar sereno, voz firme e dons que não podiam ser explicados pela razão. Seu nome, Antônio de Lisboa, mais tarde conhecido como Antônio de Paduá. Filho de nobres portugueses, renunciou a tudo por amor a Cristo. Entrou para os franciscanos e foi enviado em missão para evangelizar. Mas onde ele chegava, milagres aconteciam. Pregações que tocavam até os mais endurecidos. Pecadores públicos se convertiam e doenças eram curadas pela oração. Mas seu maior dom era a pregação sobre a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. A presença viva de Jesus sobre as espécies do pão e do vinho. Em tempos em que hereges negavam a essa verdade central da fé católica, Santo Antônio se levantava como uma voz de autoridade. E foi numa dessas ocasiões que ocorreu o que hoje conhecemos como o Milagre da Mula. Na cidade de Rimini, na Itália, vivia um homem chamado Bonovilho, rico, orgulhoso e influente, completamente descrente da presença real de Jesus na hóstia consagrada. Cansado de ouvir os sermões inflamados de Santo Antônio, Bonovilho desafiou o santo publicamente. Se o seu Deus está mesmo presente na Eucaristia, então convença minha mula. Eu a deixarei sem comida por 3 dias. Se depois disso ela preferir a hóstia ao feno, eu acreditarei. Santo Antônio aceitou o desafio, mas com uma condição. Você trará sua mula à praça e eu trarei o Santíssimo Sacramento, que Deus mesmo testemunhe sua presença. 3 dias se passaram e chegou o grande momento. A praça estava lotada, crentes e descrentes, ricos e pobres, todos queriam ver se aquele frade conseguiria dobrar até um animal irracional. Bonovilho trouxe sua mula, faminta, e ao lado dela colocou um monte de feno fresco e cheiroso. Santo Antônio chegou com o Santíssimo Sacramento, coberto por um véu branco. Fez uma breve oração e então exclamou: em nome de Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, eu ordeno, vem criatura, e rende homenagem ao teu Senhor. A multidão prendeu a respiração. A mula olhou para o feno, depois para a hóstia nas mãos do frade, e então algo absolutamente inacreditável aconteceu. A mula se ajoelhou, dobrou as patas dianteiras e curvou a cabeça em reverência diante da hóstia consagrada. O silêncio tomou conta da praça. Depois, gritos, lágrimas, gente se ajoelhando, pedindo perdão a Deus. E Bonovilho, aquele homem cético, caiu de joelhos. Com os olhos cheios de lágrimas, gritou: eu creio, Jesus está presente na Eucaristia. E naquele dia, uma cidade inteira se curvou diante da verdade que sustenta toda a fé cristã. Jesus está vivo, na hóstia, no cálice, no altar de cada missa celebrada com fé. E você pode estar pensando, mas por que Deus faria um milagre assim com uma mula? E eu te respondo, porque até os irracionais reconhecem o Criador. Enquanto tantos de nós, batizados, duvidamos da sua presença, hoje, diante de tantas igrejas vazias, diante de tantas missas sem alma, diante de tantas comunhões feitas sem fé,
Será que ainda cremos como Santo Antônio? Será que temos o mesmo amor pela Eucaristia? Será que compreendemos o que é receber o corpo de Cristo? É por isso que esse vídeo não é apenas uma história. É um chamado à conversão, a voltar ao essencial, a redescobrir o milagre do altar. Santo Antônio nos ensina que a fé precisa de coragem e que às vezes Deus usa até os mais humildes, como uma mula, para nos ensinar verdades eternas. Hoje, Ele quer falar com você, quer tocar o seu coração. E talvez, através desta história, Ele esteja fazendo exatamente isso. Se você precisa de um milagre, se sua fé está fraca, se você sente que Deus está distante, olhe para o altar, lembre-se da mula, lembre-se de Santo Antônio e creia. Jesus está vivo, Ele te ouve, Ele te vê, Ele está ao seu lado. Jesus Eucarístico, aumentai a minha fé. Fazei-me humilde como a mula, obediente como Santo Antônio e crente como o bom novilho após o milagre. Amém. E agora, com o coração tocado por essa história, eu te convido. Reze comigo, peça sua graça e deixe um amém nos comentários se você crê no poder da Eucaristia. E se esse vídeo falou com você, compartilhe com quem precisa de fortalecer a sua fé. Inscreva-se no canal Mistérios da Fé e ative o sininho, porque aqui a fé se encontra com o mistério.